Olá, bem-vindo ao programa O Ponto. A partir de agora, eu e Caio Junqueira recebemos dois entrevistados para abordar os principais assuntos da política nacional. Nós entrevistamos agora o senador pelo Piauí e presidente do Progressistas, o PP, Ciro Nogueira. O PP é o partido que se tornou aliado de primeira hora do governo Jair Bolsonaro. Senador, bem-vindo ao O Ponto. É um prazer estar com vocês. Senador, então, vou direto ao ponto. O senhor foi o primeiro presidente desse bloco que a gente chama de Centrão a ser chamado pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda lá em abril, para abrir negociações, se aproximar ali com o intuito do presidente de formar uma base parlamentar. 4 meses depois, essa aproximação foi coroada com a nomeação de um parlamentar do PP para a liderança do governo na Câmara. Gostaria de ouvir do senhor hoje, o PP é o principal aliado do presidente no Congresso? Eu não vejo o progressista como principal aliado, mas por ser o maior partido desses blocos de centro, o partido que acaba liderando esse processo, mas tendo a mesma importância de republicanos, dos liberais, né, de Solidariedade, até de partidos que podem ajudar, como democratas, PSD, que é um partido importantíssimo desse bloco. Então, eu acho que é um bloco de partidos que estão ajudando o país na sua governabilidade, a dar estabilidade nesse momento de muita dificuldade mundial, não é só do nosso país, e que tem sido determinante para que o país tenha estabilidade. Senador, por que se aliar ao presidente Jair Bolsonaro? Nós estamos conscientes, nos últimos 30 anos, cara, nada foi feito no Congresso Nacional de forma positiva, que foi aprovado, sem a participação desses partidos de centro. E isso desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando por presidente Lula, por Dilma, em todos os processos e avanços que aconteceram no Congresso Nacional, foi fruto do apoio desses partidos de centro. E esses partidos têm a consciência da importância do momento que nós estamos vivendo, é fundamental nós darmos estabilidade. Temos um presidente que teve muitas polêmicas no início do seu mandato, mas que agora, graças ao apoio desses partidos de centro, nós demos a estabilidade necessária para que o país possa ter a sua retomada do crescimento, passe por esse momento de dificuldade. Senador, mas a que o senhor acredita essa mudança de comportamento do presidente Jair Bolsonaro? O senhor mesmo citou há pouco, né? Dava muitas declarações polêmicas, também não tinha aí esse apoio lá no Congresso. O que, no entendimento do senhor, fez o presidente Jair Bolsonaro mudar de ideia e de postura? O presidente foi eleito com um discurso que não iria negociar com a classe política, mas ele viu que logo com pouco tempo que isso era inviável para governar. Nós temos que ter uma negociação, nenhum partido político foi capaz de fazer um... O presidente foi eleito com uma maioria muito grande, mas dentro do Congresso elegeu apenas 50 deputados. Nós temos que ter sempre maiorias consistentes. Esses deputados que foram eleitos não tiveram a capacidade de aumentar muito a sua base, e agora eu acho que foi fundamental esse entendimento com o presidente, com esses partidos, que também esse entendimento nosso não é só uma via de mão única, também nós precisamos de apoio do governo federal para levar investimentos, benefícios para a população que a gente representa. Então essa soma foi muito importante para dar estabilidade ao presidente nesse momento e também esses partidos possam ajudar os seus estados e a população que ele representa. Senador, a principal crítica que se tem a esse tipo de acordo, né, é que ele parte ali de princípios fisiológicos, né, ou seja, o tal toma lá da cá, o governo abre espaço na administração federais para cargos, em troca vocês dão sustentação política e apoio nas votações. O senhor concorda? Esse é o fundamento, o princípio básico dessa aliança do Palácio do Planalto com o Centrão? Olha, eu acho que 2 pontos já cai por terra essa argumentação. Primeiro, que não tem lugar nenhum do mundo que partidos políticos não façam, que manifestam apoio, que apoiam o governo, não façam parte da administração. Mas esse processo foi um processo diferente. Você pode olhar pelas votações desses partidos de centro. No ano passado, que nós não tínhamos cargos, não tínhamos nenhum tipo de indicação, nós estávamos votando tudo com o governo. Então não modificou o perfil das votações, então não houve esse tomar lá da cá. O que houve foi que o presidente reconheceu que esses partidos estavam sendo importantes, que era importante até para dar estabilidade ao quadro político nacional, ter um apoio mais sólido partidário,
O presidente, no início, você se lembra, que acompanha o dia a dia de Brasília, apostou tudo na questão das frentes parlamentares, que não se traduziram em lideranças de apoio mesmo, que pudesse construir uma base popular, uma base parlamentar. E agora acho que coincidiu, o presidente está vivendo seu melhor momento agora, cessaram as declarações muito polêmicas, estamos tendo estabilidade, ninguém fala... Você se lembra que há algum tempo atrás se falava em impeachment, ninguém fala mais disso, nós estamos hoje com um país buscando a sua retomada de crescimento, estabilidade econômica. O presidente pôde implementar as medidas que foram fundamentais, que a mais importante dela foi a reforma da Previdência, e isso foi fruto desse trabalho e essa aproximação com os partidos de centro. Esse ponto, senador, eu acho que são duas coisas, né, que andaram em paralelo, mas são diferentes. Uma é o presidente passar a ter um apoio parlamentar, portanto, não só barrar impeachment, mas também conseguir aprovar suas pautas. O outro é a mudança de postura do presidente, de não dar declarações polêmicas, né, não incendiar a esplanada, falar menos com a imprensa. Nesse segundo aspecto, houve um pedido dos partidos de centro para que o presidente mudasse sua postura? Eu acho que não digo pedido, mas foi argumentos que nós levamos que eu acho que era importante dar estabilidade, o respeito entre os poderes, seja executivo, legislativo e judiciário, a ter mais capacidade de diálogo. Eu acho que isso aí, nós chegamos com essa ideia, com essa solicitação, mas mais como argumentos que funcionaram. Eu acho que ninguém pode dizer que, por conta do que isso está acontecendo, o país está com muito maior estabilidade. Eu sei que até a mídia às vezes fica um pouco decepcionada, não está tendo muita polêmica, mas para o país é fundamental. Eu acho que esse aí talvez foi o principal handicap que os partidos de centro trouxeram ao governo, foi essa estabilidade, e principalmente a volta do respeito entre os poderes, seja judiciário, legislativo e executivo. Senador, o senhor consegue dividir para a gente, mostrar o mapeamento hoje do Congresso Nacional, do que a gente conversa muito, disse, principalmente da Câmara dos Deputados, que ele é dividido em 3 grupos, né? O grupo do Rodrigo Maia, o grupo de vocês ali, né, do Centrão, e a oposição. O senhor concorda? Esses grupos existem e eles jogam juntos ali dentro do Legislativo? Olha, eu não considero que o grupo nosso seja diferente do grupo do Rodrigo Maia. Eu acho que eles vão acabar se somando. Você vai ver que no final das contas, até nas eleições, tanto da Câmara quanto do Senado, nós vamos ter o entendimento. O Rodrigo, se eu tenho 5 grandes amigos no Congresso, o Rodrigo é um deles. É um homem que eu faço caminhadas diariamente, né, conversando, dialogando. Eu não vejo separação desses partidos, não. Tem um pouco de afastamento do Rodrigo com o presidente em determinado momento. Às vezes eles estão mais próximos, às vezes estão mais juntos, mas eu não tenho dúvida que no final das contas nós vamos marchar de forma unificada, até porque o nosso pensamento é o mesmo do que diz respeito ao país, às reformas, ao que nós pretendemos fazer no Congresso Nacional. Eu não tenho dúvida que isso vai ocorrer. E tem um grupo, lógico, dos partidos mais à esquerda, que estão em torno de 100 deputados, que esse sim é um grupo diferente, mas que existe um respeito permanente entre a gente e eles. Recentemente, senador, indo aí na linha do que o Caio está questionando, a gente teve inclusive essa decisão do MDB e do DEM saírem do blocão, todo mundo correu ali para dizer, olha, foi um bloco só formado para comissão mista de orçamento, mas nos bastidores a indicação de que tinha ali uma simbologia, MDB e DEM querendo se afastar dos partidos que a gente chama do centrão. Qual é a diferença hoje quando, e o senhor que é exímio conhecedor do Congresso, em termos de bancada, de posicionamento, MDB e DEM, querem pleitear mais ou, de fato, querem seguir um caminho independente? Olha, depende muito do perfil. Eu acho que esses 2 partidos, a grande maioria dos deputados, querem apoiar o governo, tanto no MDB quanto, se você for fazer uma pesquisa lá dentro do MDB, a grande maioria dos deputados votam com o governo. Do Democratas, da mesma forma. Eu acho que essa questão aí do fim desse bloco foi mais uma coisa simbólica do que de efeito prático no Congresso Nacional. Os deputados continuam votando a favor do governo, na sua grande maioria, e eu não tenho dúvida que o que mais une esses partidos não é essas questões de disputa por presidência da Câmara, por exemplo, por liderança, mas a unidade de pensamento, né? Eu acho que
são muito semelhantes ao que nós fizemos. Chegou na reforma da Previdência, por exemplo, que é uma coisa que foi muito emblemática, todos nós votamos juntos, e nas medidas que precisam de aprovação, esses partidos têm que ter o diálogo, e está acontecendo. Senador, o senhor falou na sua última resposta sobre uma possível aliança aí, que os partidos do centro, do centrão devem estar, ou pelo menos planejam caminhar juntos aí na eleição para a sucessão da mesa do ano que vem. Isso já vem sendo trabalhado? Essa é a ideia? Não tenha dúvida, isso desde a eleição do presidente Rodrigo Maia, existe esse consenso, nós iremos trabalhar em conjunto. Só que acho que se antecipou um pouco demais essa discussão, até colocando-se alguns nomes, mas pelo que eu tenho conversado com as lideranças, com os presidentes de todos os partidos, e principalmente com o Rodrigo Maia, que é o grande condutor, nós vamos fazer essa escolha em conjunto lá para o mês de novembro, ou no máximo no início de dezembro. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai chegar a um nome de consenso. Agora, nesse enredo, apesar do senhor ter dito agora, né, que se antecipou um pouco, o fato é que se antecipou mesmo e muita gente no Congresso fala sobre essa sucessão. E nesse enredo tem a questão do eventual posicionamento do STF, se o STF vai permitir a reeleição de Davi Alcolumbre e eventualmente estender isso a Rodrigo Maia. Se Rodrigo Maia tiver essa possibilidade, ele é o nome do PP para mais um mandato à frente da Câmara? Olha, eu não vejo como o Supremo possa modificar uma coisa que já está escrita na Constituição, né? Acho que podemos até discutir isso no Congresso Nacional, mas seria uma usurpação de poder jamais vista na nossa história, uma situação como essa. Mas é uma situação que pode ser discutida, pode ser aprovada uma PEC que permita a sua reeleição. Mas acho muito, e pelo que eu conheço o Supremo tomar para si, fazer uma modificação como essa, de uma coisa que está bem expressa na Constituição, eu acho que isso não vai ocorrer. Nem no caso de Davi Alcolumbre, nem no caso de Rodrigo Maia, ou o senhor entende que Davi Alcolumbre é diferente? Não, o caso do Davi é um caso um pouco diferente, porque o caso do Davi existe uma dúvida na própria Constituição, né? Porque é por conta do mandato de 8 anos, aí eu acho que aí o Supremo pode se manifestar. Mas no caso da Câmara é um caso muito claro, já se tentou uma PEC, né? Não sei se lembra, naquele tempo do João Paulo, tentou se aprovar uma PEC e foi rejeitado. Eu acho que aí teria que ser uma decisão do Congresso Nacional. Senador, o senhor acompanhou bem aí, acompanha bem Brasília. O que aconteceu de diferente nessa legislatura, para a legislatura passada, principalmente, quanto às conduções do processo de impeachment, né? A gente sabe que, no caso da Dilma, por exemplo, que vocês eram base também, até um certo instante, evidentemente, o processo político nasceu e foi liderado pelo Congresso Nacional. Nessa legislatura, o Congresso Nacional foi o primeiro dos poderes ali, ou dos players ali da política brasileira, a rejeitar, a embarrear, a dizer que não interessava ao universo político, especialmente ao Congresso, que o impeachment do presidente Jair Bolsonaro avançasse. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo, o que aconteceu aqui, que não aconteceu lá, o que o Bolsonaro tinha ou tem, que a Dilma não tinha, as circunstâncias distintas, comparar esses dois processos. Olha, apesar de a palavra final ser do Congresso Nacional, no que diz respeito ao afastamento de presidente, quem tira e bota presidente é o povo, né? A Dilma perdeu o processo de impeachment com a população, ela tinha menos de 10% de aprovação popular na época que aconteceu o seu impeachment. O Bolsonaro no seu pior momento, chegou a 30%. Eu costumo dizer, e isso é um consenso dentro do Congresso Nacional, que jamais vai se tirar um presidente que tenha no mínimo 30% de apoio popular. O país entraria em colapso e a população não aceitaria, né? Principalmente que o eleitor do Bolsonaro é o eleitor jamais visto na história do nosso país tão apaixonado como ele. Então, eu costumo dizer que quem tira e bota presidente é o apoio popular, né? Primeiro é isso, é o primeiro ponto, né? Para se iniciar um processo, né? E o Bolsonaro nunca deixou de ter apoio popular no nosso país. A Dilma foi uma das presidentes mais impopulares de nossa história quando aconteceu o processo de impeachment.
Interessante, senador, o senhor falou agora, né? O eleitor de Bolsonaro é o mais apaixonado que já se viu. Tem uma questão, é um percentual, esses 30% de apoio que resistem, né? Outra questão é o senhor falou, né? Mais apaixonado já visto. O senhor vê hoje o eleitor de Bolsonaro mais próximo dele, mais identificado com ele do que vimos, por exemplo, o eleitor de Lula? Eu acho que são parecidos, né, no que diz respeito à identificação. Porque o que é que eu sempre digo? Qual é a diferença do eleitor do Lula, do Bolsonaro, o eleitor de outros, do Dória, por exemplo, do Ciro, ou do Pedro? Que o eleitor, quando olha para o Lula, porque olhar para o Lula, ele se identifica, não, ali foi um de nós aqui, um do povão que chegou lá. O Bolsonaro tem um pouco disso, ele tem um pouco disso aí pela forma simples de falar, espontânea, verdadeira do que fala. As pessoas têm essa identificação. A pessoa olha para o Dória, não, o Dória é um cara competente, um cara sério, mas não se olha ali, é um de nós. Né? Até para mim mesmo, senador Ciro aqui, as pessoas olham para mim com admiração, achando que eu posso ser uma pessoa que tenha fazendo um bom trabalho, mas também não tem essa identificação. Então, o Bolsonaro e o Lula têm um pouco disso. Por isso que está acontecendo esse fenômeno no próprio Nordeste de identificação com o Bolsonaro. As últimas pesquisas que eu vejo lá no Nordeste, o Bolsonaro já está disparado na frente lá no Nordeste. Eu não tenho dúvida que nós vamos chegar, e vocês podem me cobrar isso depois, que o Bolsonaro está substituindo o Lula no coração dos nordestinos, das pessoas mais simples. Então, esse é um fenômeno que está acontecendo no país. E a que se deve isso? Ao auxílio emergencial ou a esse estilo que o senhor coloca de falar com simplicidade, numa linguagem que a maioria da população se identifica? Porque, principalmente no Nordeste, né, que é a sua região, o senhor é do Piauí, o que está acontecendo no Nordeste? Aí eu acho que é a soma de fatores, né? O Lula, o que foi? O Lula passou a imagem de ser um presidente que cuidava das pessoas, né? Que veio o Bolsa Família, se preocupou em tirar as pessoas da miséria, se preocupou com as pessoas do Nordeste. O Bolsonaro agora aconteceu com isso, com essa sensibilidade que ele teve, a coragem de enfrentar o mercado para poder dar o auxílio emergencial para as pessoas quando mais precisavam. Ele também passou a imagem de um presidente que se preocupou em cuidar das pessoas. Então, ele criou essa identificação. Paralelo a isso, tem a identificação da forma de ser. Do Bolsonaro, é difícil um presidente tão espontâneo como ele na nossa história. Só o Lula que foi um pouco tão espontâneo como ele. Mas o Bolsonaro foi muito mais até. Então, é isso que está criando uma identificação muito grande dele com as pessoas mais simples do nosso país. As pessoas que... Ele já tem uma identificação muito forte, principalmente com o campo evangélico, com as pessoas que produzem no país, né? O agronegócio, que é principalmente, que sempre foi o grande locomotivo de crescimento do nosso país, que segurou mesmo a economia do Brasil. Então, é uma soma de fatores que estão criando essa identificação do presidente Bolsonaro com o eleitorado. E as últimas pesquisas de opinião que vocês viram, ele ganhando no primeiro turno de todos os candidatos, e um crescimento muito consistente. Eu não tenho nem dúvida que nós vamos chegar a um ponto do Bolsonaro ganhar as eleições no primeiro turno nessa próxima eleição. Se você hoje conversa com as pessoas em Brasília, 90% das pessoas não tem mais dúvida da sua reeleição. Estou falando dos políticos, né? Então, esse sentimento hoje, né, principalmente se o Brasil agora voltar ao seu crescimento, como tudo leva a crer que vai acontecer, é uma liderança fortíssima que está sendo muito importante nesse momento difícil que o país está vivendo, essa perspectiva que ele nos dá. O senador, isso ajuda vocês também a embarcarem, né? Não tenho dúvida, mas agora vamos ser justos, tá, Gaio? Nós embarcamos quando isso não estava bem claro, né? Ele não estava com esses índices de popularidade, ele não tinha conquistado o Nordeste. Eu, quando apoiei o Bolsonaro, ele tinha 70% de rejeição no meu estado, né? Minhas pesquisas, às vezes, são colocadas meu nome para o governo do estado, eu tenho mais de 50% de intenção de voto. O Bolsonaro, na época, tinha 12%, 13%, 15%. Então, não venham dizer que eu estou embarcando na onda do Bolsonaro no estado, não. Coincidentemente, graças a Deus, eu fico feliz, nem nos meus melhores sonhos isso estaria acontecendo. Graças a Deus está acontecendo. Mas está somando e está sendo muito bom estar ao lado dele. Você imaginar que eu chegaria no Piauí
como eu cheguei há 20 dias atrás na nossa São Raio Nonato, e aquela loucura que só o Lula que foi recebido daquela forma lá, e olhe lá, é muito importante, é muito bom, e por isso que o presidente está querendo ir toda hora para o Nordeste agora, pela forma como ele está sendo recebido. Ele tem uma vontade muito grande de ter esse contato popular. Nas conversas que eu tive com ele disse que a alegria que ele teve, que ele se tranca lá dentro daquele palácio, não tem a menor diversão para ele. É uma pessoa que a diversão que ele tem é ir para ter um contato com o povo. Ele está amando esse contato. É muito bom, né? Ele está sendo um presidente que está sendo reconhecido, que tem apoio popular. Então isso anima, né? Isso é um gás que a pessoa tem, esse contato popular. Isso anima muito o presidente, e tem sido muito bom estar ao lado dele nisso. Queria explorar um pouco mais o que o senhor falou há pouco, que é muito interessante. Ou seja, a gente está aqui no segundo semestre de 2020, o senhor está olhando 2 anos à frente e falando, olha, maior parte agora do mundo político aposta que Bolsonaro chega lá e ganha no primeiro turno. Mas o índice de aprovação dele, nesse momento, a gente está falando aí desse grupo firme de 30%. O que leva a o que dá esse impulso a Bolsonaro nos próximos 2 anos? É o fato de não haver um rival à sua altura, alguém com apelo popular? É o fato de que Bolsonaro já entendeu que um colchão social, um programa de auxílio tem poder de trazer a população para perto? O que acontece nesses 2 anos? Olha, nós temos três segmentos no quadro político: a esquerda, o centro e a direita. O Bolsonaro está conseguindo agora atrair o centro todo para ele. A esquerda, hoje no país, ela é muito dependente do presidente Lula, né, da perspectiva. E a gente não vê a menor perspectiva do Lula, ou juridicamente ser candidato, ou até se for, ele não tem mais a vontade que tinha no passado, até por conta da idade, do que ele já sofreu. Ele não se vende mais. O PT, que na própria eleição passada, que eu acompanhei muito de perto, ele vendia que era o Lula, no início que era o candidato, depois tentou transferir-se aquilo urgentemente para o Haddad, sem sucesso, mas não tem a perspectiva da esquerda de ter um nome viável, de ganhar a eleição, né? Eu acho que o Bolsonaro, com essa aproximação com o centro, nós temos o centro e a direita, que ele já tem, é um candidato completamente imbatível. Agora, senador, pegando ali pontos frágeis, questionáveis desse governo, questão ambiental, a condução na pandemia, né, a falta ali de uma coordenação nacional para tocar o país nessa pandemia, a própria questão no Ministério da Educação, né, que foi só recentemente resolvida, para ficar em 3 pontos ali que são questionáveis, né, e pontos frágeis da atual gestão, não dá um incômodo, um questionamento de vocês chegam a levar críticas ao governo, principalmente nesses 3 pontos que eu coloco, e outros também, a gente pode falar de vários pontos frágeis e sensíveis desse governo, que com dificuldades claras de avançar. A própria área social, até a pandemia, era uma área que patinava, né? O governo não tinha uma marca social até então, né? Veio a pandemia e isso acabou sendo gerado por causa da pandemia. Não incomoda? Não tem pontos ali, vários pontos ali deste governo que incomodam o fato de um embarque assim tão solto e direto como que vocês estão fazendo? Eu acho que o maior problema, às vezes, é a questão de comunicação e também um excesso de má vontade da mídia, na grande mídia, às vezes, com o presidente, né? Alguns temas a mídia fica batendo, mesmo que quando não é verdade, às vezes se torna verdade, né? Então, existe uma má vontade que nenhum presidente enfrentou na história desse país, o que ele enfrentou, né? Uma coisa assim, até psicótica às vezes. Não era isso que Lula dizia também, senador? Não, mas não é diferente agora, né? Até porque não se viveu os momentos que nós estamos vivendo com essa pandemia, né? Acho que houve alguns erros. Por exemplo, o presidente ter dito, é uma gripezinha. Foi um erro de comunicação, erro de abordagem, né? Mas vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, quer ver a mídia está criticando absurdamente o ministro da Saúde, né? Que é um general, que é interino. Nós nunca tivemos um ministro tão bom como esse agora. Se esse ministro estivesse aí desde o início, eu vivi isso aqui, o que aconteceu de liberações,
de gestão nos últimos tempos, não dá nem para comparar com a gestão do Mandetta. O Mandetta passava o dia todo na televisão, dando entrevista, passava eu me lembro, bem aquela mesa ali, que tinha passado a tarde toda dando entrevista, e gestão foi praticamente zero, não aconteceu nada nos estados. O que aconteceu no meu Piauí, por exemplo, nós devemos 100% ao trabalho do ministro Pazuello, tem sido um excelente ministro, fantástico a sua gestão. Pena ele não ser médico, o único senão que dizem dele é ele não ser médico, mas de gestão não dá nem para comparar. E olha que eu falo aqui, eu fico até com pena, o Mandetta vai até se chatear, que é um grande amigo que eu tenho, tem meu respeito, mas de gestão foi um desastre ali na atuação. Então, mas se você colocar na cabeça das pessoas, não, o Pazuello é interino, então, que é isso? Está sendo um excelente ministro para o nosso país. A gestão ambiental tem problemas de comunicação, muitas coisas. Teve aquela gravação que absurdamente foi vazada. Aquilo foi um absurdo se vazar aquela gravação lá de uma reunião ministerial. Eu acho que tem alguns pontos que eu tenho discordância, mas o ministro Ricardo também é um homem bem intencionado, é um grande ministro, tem um problema de imagem mundial que às vezes acaba prejudicando o nosso país, mas existe uma tentativa de desvirtuar e criar algumas situações mentirosas contra o ministro. Então, são algumas situações que são criadas ao longo do tempo, mas é por conta de ser o presidente Bolsonaro. Se fosse um outro presidente, não estaria acontecendo, porque é um homem que está sendo combatido de todas as formas para tentar inviabilizar o seu governo, e grande parte por conta de um poderio da mídia que quer tirar todas as conquistas e a boa vontade e a seriedade do presidente. Eu volto aqui na comparação com Lula e explico por quê. Lula dizia que a imprensa era o maior partido de oposição. O PT, durante sua gestão por diversos governos, dizia que a mídia era golpista, né? Ou seja, agora a gente não vê Bolsonaro e seus aliados, vou incluir o senhor, também colocando aí a imprensa como misturando crítica com uma tentativa de tirar legitimidade? Não são duas coisas diferentes? Olha, eu acho que o papel da imprensa é fundamental na transparência, na crítica, na fiscalização, né? Mas às vezes fica um certo exagero, uma coisa meio psicótica de querer denigrar a imagem do presidente, de algumas ações que não são tão importantes para o país, tá certo? Eu acho que é uma coisa psicótica isso. Vou dar um caso aqui, esse caso do Queiroz. O que isso é importante para o país, gente? Uma coisa aconteceu na Assembleia do Rio de Janeiro, 90% do noticiário só se fala nisso. O que isso é importante para o dia a dia do país? Então, essas situações, né? Aí fica 20 minutos. Você pega alguns telejornais, 90% do tempo que se perde é com isso. Qual a importância disso para o país? Tem temas muito mais importantes, as reformas que estão no Congresso, algumas situações, o próprio combate da pandemia. Então, são essas coisas que, às vezes, a mídia, eu acho que o Lula aconteceu um pouco com isso, eu me lembro que ele reclamava, mas como acontece com o presidente Bolsonaro, é uma verdadeira psicose. Mas no caso do Fabrício Queiroz, a gente está falando de uma investigação. Quero ouvi-lo sobre esse ponto importante mesmo. No caso de Fabrício Queiroz, a gente está falando de uma investigação que tem, por um lado, né, saber se houve desvio de recursos, né, o esquema de rachadinha, ou seja, se Fabrício Queiroz, que era amigo do presidente, mas ali lotado no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, operava, né, pegava de volta salário de pessoas, funcionários do gabinete, e também, no caso de Fabrício Queiroz, há ali uma investigação, uma linha de investigação de ligação dele com milícias no Rio. O senhor não considera importante entender o que aconteceu ali? Não, para a dimensão que é dada pela mídia, me perdoe, não estou dizendo que não tem importância, qualquer tipo de investigação, qualquer tipo de denúncia tem que ser investigado, seriamente, os responsáveis punidos exemplarmente. Não estou falando, mas a dimensão que foi dada no país, pelo amor de Deus, é um assunto que virou uma psicose em alguns meios de comunicação, que querer, e único e exclusivamente para atingir o presidente. Senador, bom, só fazendo uma colocação aqui, a questão do Queiroz, a imprensa fica muito em cima, evidentemente, porque o que se trata é de desvio de uma possível linha de investigação de desvio de recurso público para pagamento de despesas pessoais da família presidencial. Essa é uma linha de investigação e por isso que a gente fica em cima, né, cumprindo nosso dever. Minha pergunta, senador, para o senhor
sobre os bolsonaristas. Falando de outra investigação que transcorre também, para além dessa do Queiroz, que é importante, essas investigações que correm no Supremo Tribunal Federal e principalmente as dos chamados atos antidemocráticos que investigam basicamente os bolsonaristas. Depois que vocês, conforme vocês do centro, do centrão, foram entrando no governo, esse pessoal foi sendo escanteado. Isso foi delimitado, acordado. Como que o senhor observa os bolsonaristas? Eu digo os bolsonaristas raiz, os bolsonaristas que estão lá com o presidente desde antes da eleição dele, porque parece que eles foram sendo, conforme vocês foram chegando, eles foram perdendo poder cada vez mais. Olha, o que a gente buscou desde o início é estabilidade, né? Nessa época que você está citando, era instabilidade todos os dias, né? Era confusão, confronto com o Supremo, confronto com o Congresso. Eu acho que se criou agora mais, cara, foi bom senso. Nós virarmos essa página e tratarmos os assuntos que realmente se precisa, que são as reformas, o que acontece no Congresso Nacional, as verdadeiras discussões para a nossa retomada econômica, do que estar falando de fechamento de Congresso, fechamento de Supremo, coisas que nossa democracia jamais vai acontecer nos dias de hoje. O Brasil jamais vai viver mais uma ditadura. É um país continental hoje, com os meios de comunicação, com a forma de se denunciar qualquer tipo de autoritarismo. Isso é impossível de acontecer num país continental como o nosso. Então, acho que o que a gente fez mesmo foi tentar levar a nossa ideia, a nossa vontade de tratar realmente dos temas que o país precisa, né? Que são as reformas, a nossa retomada econômica, nós criarmos os mecanismos para que o país volte a crescer. Isso é que é o mais importante. O senhor falou do debate que teve, não faz muito, né? A gente está agora vivendo um ambiente político diferente, mas, de fato, se falou muito sobre se havia ali um risco de ruptura institucional. O senhor falou há pouco, fechamento do Congresso, do STF. O senhor entende que esse risco nunca existiu ou que ele agora está afastado? Nunca existiu, nunca existiu, nunca existiu. Ninguém sério nesse país, ninguém que tem um pouco de conhecimento de Brasília imaginava isso. Isso aí era mais... Tantas pessoas que queriam atacar essas pessoas que faziam esses gato pingado que às vezes ficavam ali na frente do Congresso, do que vontade popular, vontade do próprio presidente. O presidente nunca manifestou nenhum tipo disso, de vontade quanto a isso. Ninguém levou a sério isso do meu ponto de vista. Acho que a certa altura o presidente usou ali a origem militar e a proximidade que ele tem com os militares para, pelo menos, vamos dizer assim, entre aspas, ameaçar, utilizar essa interligação que ele tem com as Forças Armadas para sinalizar, talvez, essa possibilidade, sem o respaldo, isso fique bem claro, das Forças Armadas? E que ele não viu, que ele não teria esse apoio. Cara, porque primeiro que ele ganhou no voto, sem apoio de ninguém, não tinham 5, 6 deputados ao seu lado, só fazendo a campanha mais barata da história que um presidente já teve, a forma de se comunicar que ele mudou, vai precisar de golpe militar. Se ele tem um povo do lado dele, se ele ganhou a eleição sem ser... Imagine uma reeleição, que é muito mais fácil, muito mais viável, né? Eu não vi isso em momento nenhum, a vontade do presidente de quebrar qualquer preceito constitucional e o que está acontecendo hoje, né? Não vi nenhuma manifestação de ameaça com os militares, de jeito nenhum. Eu não senti isso, eu que já tenho mais da metade da minha vida em Brasília, como congressista, eu não senti isso em momento nenhum, qualquer perigo para a nossa democracia. Eu gostaria de retomar aqui essa linha do tempo da aproximação do seu partido com o governo. Falamos já, acho que do novo líder, né, deputado Ricardo Barros, mas queria retomar o momento em que o Progressistas decidiu que ia conversar mesmo com Jair Bolsonaro e entrar para a base. Naquele momento, ali em abril, havia ainda muita desconfiança se Bolsonaro ia, de fato, manter a sua postura, a sua palavra, se ele ia cumprir os acordos. O que a gente viu nas semanas seguintes foi o PP podendo indicar cargos no FNDE, em outros órgãos, na Codevasf. Essa dúvida sobre o comportamento de Jair Bolsonaro, ela já se dissipou? Agora o PP se vê ao lado do presidente de forma definitiva?
Não, primeiro, quando eu falei naquela outra pergunta, foi uma construção que foi feita, que nós apoiamos o governo nas todas as votações antes de questão de cargos. Porque essa questão de cargos, às vezes, é até um certo preconceito contra os partidos de centro. Você citou aí, o FNDE. Você sabe que o FNDE já foi indicado pelo DEM há 6 meses atrás. E cadê? Não se criou toda essa celeuma que teve agora com a nossa indicação. Então, são situações mais... o Bolsonaro agora entregou cargos e está tendo apoio. Não é verdade. Vocês veem que nós apoiamos, principalmente no momento difícil, que é a questão da reforma da Previdência, que mexe com muitos interesses, com conquistas, que a grande parte do funcionalismo foi prejudicada em algumas situações que vão ter que trabalhar mais. Então, nós começamos a votar muito antes dessa questão de cargo. O progressista, o PSD, o PR, o PL, todos os partidos que têm cargos hoje no governo, não estão no governo por conta de questão de cargo. Quem diz isso está cometendo uma grande injustiça. Senador, o senhor estava falando de agenda. Eu queria saber do senhor se o seu partido, o seu grupo político apoia ainda neste semestre privatizações e reforma administrativa. Tem total apoio nosso. Acho que todas as privatizações que aconteceram foram um benefício para o país. Isso desde do governo Fernando Henrique Cardoso até agora. Eu acho que nós temos que focar sempre na gestão pública, de prestar um bom serviço, de haver os investimentos necessários, e só com parceria com a iniciativa privada que isso aconteceu historicamente no Brasil e no mundo. Então, nós vamos lutar para que os setores que precisam de investimento e que necessitem ser privatizados vai contar com o nosso apoio. E a reforma administrativa é fundamental. Nós temos que ter um Estado mais enxuto, um Estado em que o funcionário público seja obrigado a prestar um bom serviço à população. Isso, se esse for o foco dessas reformas, vão contar com o apoio dos progressistas e dos partidos de centro. Mas o senhor vê o presidente Jair Bolsonaro encaminhando uma reforma para mexer no funcionalismo ainda este ano? Porque o fato do executivo não ter enviado foi, por exemplo, motivo de pedido de demissão na equipe econômica esses dias, né? Eu acredito que sim, existe essa expectativa. No que diz respeito aos progressistas, contará com o nosso apoio. Eu acho que a reforma administrativa tem que acontecer, uma coisa, esse absurdo, esse super salário de procuradores ganhando mais de 100 mil reais, embargadores ganhando isso. Nós temos que mudar isso e através de uma reforma que seja mais justa possível com o funcionário público, que ele seja valorizado na sua carreira, que ele seja reconhecido, mas que também tenha o foco de prestar um bom serviço à população. Senador, faça, por favor, uma previsão, uma leitura das eleições municipais desse ano, de que maneira o Palácio do Planalto, o bolsonarismo vai se manifestar ou não vai se manifestar, o que vai estar em jogo, de que maneira que depois de abertas as urnas a gente vai poder medir ali se esse governo e o presidente Jair Bolsonaro está ou não popular, tal qual as pesquisas aí apontam e o senhor mesmo disse aqui. Olha, historicamente, pelo que eu conheço um pouco, pela minha experiência eleitoral, são muitas eleições que eu disputo, o presidente da República não tem muita influência nas eleições municipais. Isso não é o presidente Bolsonaro, qualquer presidente da República acaba não tendo a influência nas eleições municipais. Vou dar um exemplo, por exemplo, o Lula, por exemplo, tinha pouca influência nas eleições eleitorais de prefeitos do Nordeste. Você somar, meu partido tem 90 prefeitos no Piauí, o partido do governador, que é do Lula, tem menos de 30. Então, tem essas diferenças, eu acho que o presidente Bolsonaro tem que ficar um pouco mais comedido, um pouco distante, na minha opinião, das eleições, de apoiar esse ou aquele candidato. Eu acho que a função de presidente da República ela tem muito mais demandas, muito mais responsabilidade do que ele está fazendo campanha eleitoral pelo país para prefeitos, né? Eu acho que nós vamos usar, sim, a imagem dele, o que ele está levando para os estados, para os municípios. Isso é importante, esses candidatos que vão sair na defesa dele, sua ligação pelo que ele defende. Eu acho que esses vão ter muito benefício, quem está ao lado do presidente Bolsonaro defendendo as suas teses e o seu governo, do que o presidente ele mesmo se envolver nas eleições diretamente. Entendi. Agora, então, Bolsonaro, na sua leitura, na sua avaliação, será
um cabo eleitoral, eu não digo a pessoa física dele, vamos dizer assim, a pessoa jurídica, né? O governo, vocês vão vender, vocês vão apresentar o governo nas eleições municipais. É um bom garoto propaganda ali, o presidente? Eu acho que as ações do governo são importantes. Você levar tudo que, por exemplo, vou dar um exemplo, a parte de infraestrutura, o ministro Tarcísio, o que ele está fazendo, essa revolução na parte de infraestrutura do nosso país, ministro Rogério Marinho, o que está fazendo no Nordeste, né? As ações do governo são cabos eleitorais fantásticos, né? Você está ao lado da defesa dessas teses, do que eles estão levando, isso aí é muito mais importante do que o presidente sair pedindo voto para esse ou aquele candidato. Achei bom que o senhor trouxe o nome dos 2 ministros que essa semana todo mundo reconheceu ali na fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, como o endereço daquela mensagem dos ministros fura-teto. Como o senhor vê o plano de colocar mais dinheiro público do Estado para obras, esse debate sobre o teto, o senhor e o seu partido? Olha, eu acho que é um debate, é uma queda de braço constante, não só desse governo. Esse governo está um pouco mais externado, mas é fundamental essas obras. São obras de estrutura, infraestrutura, que trazem tanto recursos que circulam na economia, como também o que elas proporcionam para o desenvolvimento do país. Então, o Brasil não pode parar de forma nenhuma de obras como a Transnordestina, a transposição do Rio São Francisco, as ferrovias, as estradas, porque isso faz parte de um processo de crescimento de logística do país, que é o nosso grande gargalo. Então, eu sou daquela linha que nós temos que continuar. Acho que nós temos que buscar, talvez com a reforma administrativa, reduzir os nossos gargalos. Tem a reforma tributária, que nós temos que mudar um pouco, aumentar a arrecadação, principalmente em setores que não pagam impostos hoje no país, que são, às vezes, beneficiados pela falta de mecanismo para que eles façam a sua contribuição tributária. Então, acho que a gente pode elevar isso de uma outra forma, não parando os investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento do país. Senador, eu queria uma avaliação do senhor sobre a Operação Lava Jato e sobre a atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nesse processo para, vamos dizer assim, não é conter, mas também controlar ali as ações da operação. O senhor concorda? O senhor acha que o Augusto Aras está numa linha certa? E a sua opinião também sobre a operação em si? Olha, a Operação Lava Jato foi a operação mais importante da história do nosso país de combate à corrupção. Mas nada está acima da lei, né? Eu acho que o procurador está mais do que certo de tornar transparente. Ele é o procurador-geral, né? Qualquer outra operação tem que estar subordinada ao procurador. Eu não vi nenhuma ação do procurador para impedir investigação. Ela só quer ter controle para saber se as coisas estão sendo feitas corretamente, se não está tendo desvio de conduta, se não está tendo abuso. Isso aí é fundamental. Ninguém nesse país pode estar acima da lei e da nossa Constituição. Eu acho que o doutor Augusto Aras está mais do que certo. Eu não vejo ninguém combater os seus atos, apenas mediaticamente, está tentando controlar a Lava Jato. Não tem nada disso. Ele está querendo que as coisas sejam feitas da forma correta, até para que todos os responsáveis não possam arguir qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de mal feito para escapar, como você vê o caso aí agora, né? Talvez as ações contra o presidente Lula sejam anuladas por suspeição e erros de conduta na condução. Então, são essas situações que eu acho que ficam bem claras e eu acho que o procurador Augusto Aras está mais do que certo. Como o Caio trouxe o tema Lava Jato, vou trazer aqui o tema Sérgio Moro. Sérgio Moro era visto ali como um super ministro, todo mundo olhava, olha, se ele deixar o governo, esse governo está ali em maus lençóis. Bem, ele saiu atirando, o governo está de pé, aliás, com uma nova base parlamentar, popularidade do presidente mantida. Quando se olha hoje, quando o senhor olha para Paulo Guedes, que aí é o outro superministro que se aponta, é a mesma situação ou é diferente? Se Paulo Guedes sair, o governo tem um problema? Olha, o ministro Paulo Guedes é um grande ministro, se Deus quiser, vai continuar à frente no cargo, mas todo mundo é mortal. Quer dizer que se o Paulo Guedes morrer hoje, se Deus me livre de que isso ocorra, aí o país fecha? Não, acho que as pessoas não são substituídas.
Você falou do Sérgio Moro, não é que o governo está mais forte hoje do que no tempo dele. Então, por aí você tira, né? Nós temos um presidente mais popular hoje que na época dele. Então, eu acho que ninguém é insubstituível, nem pode. Nós temos que ter o foco do comando é do presidente da República, as diretrizes é do presidente da República, e ou com o Moro, ou sem o Moro, ou com Guedes ou sem Guedes, o país tem que continuar. E nós temos nomes maravilhosos nas mais diversas áreas do país. Ninguém é insubstituível no nosso país, graças a Deus. Nós temos grandes quadros que podem substituir a qualquer momento as pessoas que têm que sair e entrar de governo. E isso é fundamental para que o país tenha uma estabilidade e um norte que isso ocorra, né? Então, eu não vejo como isso acontecer, mas que eu tenho certeza que o nosso ministro Paulo Guedes vai continuar no comando da economia, porque está indo muito bem. Senador, o Sérgio Moro é um técnico ou é um político? O Sérgio Moro é um político, né? Um candidato, né? Isso ficou bem claro. Agora, a mesma forma como ele saiu, a forma antiética que ele saiu do governo, isso ficou bem claro que ele tem um projeto político que vai ser analisado pela população daqui a 2 anos. O senhor acha que o adversário em potencial do presidente Jair Bolsonaro sai desse campo da direita, da centro-direita, ou pode ser que saia da esquerda novamente, como foi em 2018 com Fernando Haddad? Não tenho dúvida que sai da esquerda. Difícil hoje que o Ciro tem uma força muito grande e o PT não tem nome nenhum hoje viável, né? Mas vai sair de uns dois, acredito até que eles se juntem no futuro. O segundo colocado é da esquerda. Porque tem uma leitura grande de que a direita pode brotar aí um adversário do Bolsonaro pela direita, né? Pela centro-direita, seja o governador de São Paulo, João Dória, seja o Sérgio Moro. O senhor acha que não está nesse campo o inimigo de vocês, no caso, né? Eu não digo inimigo, adversário. Eu acho que vai vir da esquerda. Fatalmente, é difícil alguém crescer nesse campo da direita e do centro hoje no país com um presidente tão bem avaliado. Eu acho que fatalmente vai vir da esquerda. Senador, quero trazer aqui essa escolha do novo líder do governo na Câmara, ou seja, saiu o deputado Major Vitor Hugo, muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro, tinha ali confiança dele e entrou Ricardo Barros, do PP. Por que a escolha de Ricardo Barros e o que isso representa para a articulação política? Olha, eu já tenho 26 anos de vida pública. Poucas pessoas são tão determinadas, competentes e que têm a capacidade de articular quanto o Ricardo. O Ricardo é uma pessoa que começa a trabalhar às 5 da manhã e vai dormir às 2, 3 horas da manhã. Impressionante a sua capacidade de trabalho, o seu conhecimento do Congresso Nacional nas mais diversas áreas, seja regimento, seja orçamento, a legislação, o dia a dia. Então, é uma pessoa que você vai ver nos próximos embates que vai ter no Congresso Nacional, o seu poder de articulação fantástico. O governo vai ganhar muito. O Major Vitor Hugo era um grande parlamentar, uma pessoa muito próxima ao presidente, mas não tinha o poder de articulação e nem o respeito de todos os partidos da casa, seja da esquerda, da própria esquerda, quanto dos partidos mais próximos ao presidente da República na sua base de sustentação. Agora, senador, isso de certa maneira já coroa aí o PP como talvez, né, a Renata já falou isso, o partido central ali, né, nessa base parlamentar. Há interesse, isso é um pouco de apuração também, há interesse de trazer o presidente Jair Bolsonaro de volta ao PP, que era o partido porque ele já passou? Olha, todos esses partidos sonham com o presidente nos seus quadros. Isso aí eu não tenho dúvida, não vou negar para você que não. Como eu disse para o próprio presidente, ninguém se perde no caminho de casa. Mas, fatalmente, o foco do presidente partidário é a criação do Aliança. E se o Aliança não se consolidar, aí sim, vamos começar um processo de escolha. Tomara que ele volte para o progressista. Mas todos, o PRB, PR, todos os partidos, sonham de ter o presidente nos seus quadros. O senhor já convidou? Isso aí é um eterno convidado. Eu acho que ele nunca devia ter saído. Não deu ciumeira ali no Centrão, senador, a escolha do líder do PP, porque a gente fala de Centrão, até para quem está nos acompanhando aqui, é o nome que ficou conhecido desse bloco de partidos de centro, importantes, especialmente na Câmara dos Deputados, mas que cada um ali tem vida própria, suas lideranças fortes, os caciques, como a gente chama. Não deu ciumeira?
Olha, juro por Deus, as pessoas que podem até me desmentir, os outros presidentes de partido, talvez eu tenha sido o último presidente a se manifestar pelo Ricardo. O Ricardo foi uma escolha de todos os presidentes de partido, foi sugestão de todos os presidentes de partidos que estão hoje na base do presidente Bolsonaro. Existe uma identificação muito grande dele com o próprio presidente, ele se aproximou, era vice-líder, o presidente já tinha essa vontade já de muito tempo, isso eu sei, mas isso foi uma escolha, não foi do progressista. Se eu lhe dou minha palavra, e todos os presidentes que estão nos assistindo são prova disso, foi uma escolha de todos os presidentes de partido, o nome do deputado Ricardo Barros. Senador, Arthur Lira, líder do PP, líder desse bloco na Câmara, é o candidato preferencial do partido e do Centrão para suceder Rodrigo Maia. Fala-se também do Aguinaldo Ribeiro, que também é do seu partido. Como que o senhor vê os dois aí colocados nesse jogo? São dois excelentes nomes, que podem sim ser presidentes da Câmara. O Arthur é uma pessoa de uma capacidade de trabalho, de uma imagem de ser um homem de palavra. Arthur, com certeza, dentro da Câmara, o seu grande handicap é ser um homem de palavra, trabalhador, focado, leal. O Aguinaldo também é um grande quadro, preparadíssimo nas missões que sempre se colocou. Mas nós temos outros nomes também, tem o Marcos Pereira, que foi colocado, tem outros membros de outros partidos aí que estão colocando seus nomes. É uma discussão que nós só vamos fazer no final do ano. Existe, não vou negar que eu tenho um sonho de que seja um nome progressista, vou trabalhar para que isso ocorra, e tem uma chance muito grande que isso ocorra, né? Mas é uma discussão que, quanto mais a gente puder protelar, é melhor para o Congresso, para o país e para o governo. Senador, recentemente o governador do Piauí, estado do senhor, Wellington Dias, decidiu romper com o senhor. Como é que o senhor recebeu essa notícia e a que o senhor acredita esse movimento? Com tristeza, né? Eu não tenho identificação com o Wellington ideológica, né? A gente tem um projeto para o estado do Piauí, e ele demonstrou que tem um projeto de partido apenas, né? Porque a mesma aproximação, você sabe, que eu tinha no governo anterior com o Temer. Agora, pelo fato do Temer não ter nenhuma perspectiva eleitoral, não tinha problema. Agora eu me aproximei do Bolsonaro para ajudar o meu estado, e estou ajudando como nunca o Piauí, aí ele resolveu romper comigo. Então, você vê que é uma questão eleitoral apenas. Ele demonstrou que está com muito medo do crescimento do presidente Bolsonaro no nosso estado do Piauí. O Bolsonaro já lidera todas as pesquisas lá no estado do Piauí. E isso, como o progressista vai ter candidato a governador no estado do Piauí, criou um medo muito grande no governador, e ele cometeu esse erro. Para o estado do Piauí é muito ruim essa divisão, mas nós temos que respeitar a sua decisão. Agora, aqui no estado, vocês são aqui no estado de São Paulo, perdão, que é onde eu me encontro, vocês são... o partido é aliado, né, salvo engano, do governo paulista, né, do governador João Dória. Como que fica? Porque o João Dória também é colocado como, hoje, um dos principais adversários aí, até para 2022, do presidente Jair Bolsonaro. Como que vocês ficam aí sendo aliados de um adversário regional aqui no estado de São Paulo, mas sendo aliados em Brasília? Nós temos que respeitar as questões locais. Os progressistas sempre liberam e dão autonomia para os diretórios estaduais fazer a sua escolha. Eu mesmo era aliado do PT no Piauí. A Bahia, nós temos o vice-governador João Leão, que é aliado do governador da Bahia, que é do PT. Então, agora, hoje, não vou negar que hoje mais de 90% do partido, se tivesse uma eleição hoje, marcharia com o presidente Bolsonaro, apesar de nós liberarmos os estados. Então, existe essa... Não é só o progressista que é aliado do Dória, né? O PR, o PRB, todos esses partidos de centro, o PSD, todos os partidos são aliados do Dória. Mas na questão local, na questão nacional, não tenho dúvida que que eles votarão no presidente Bolsonaro. Essa é a minha perspectiva. A gente já está chegando aqui no finalzinho, mas eu não quero deixar de trazer o tema da pandemia para a nossa conversa, né? Nós temos aí um número assustador de casos no Brasil, infelizmente, muito grande. O senhor, né, acabou também recebendo o diagnóstico da Covid-19. Felizmente está bem, mas a gente tem aí um número que já passou de 100 mil mortos por essa doença. O senhor, no início da nossa conversa, elogiou bastante a atuação
do general Eduardo Pazuello. Queria seu diagnóstico mais amplo. Por que chegamos até aqui com esse número tão triste, essa marca tão grande? Olha, primeiro pela quantidade de pessoas, né, que nós temos aqui, esses países, acho que teve alguns erros de todo o quadro político, até de levado essa pandemia, nós não estávamos estruturados para enfrentamento disso aí. No início faltou muito equipamento, faltou material de higiene, material de combate, máscaras, o material que os próprios enfermeiros usam no combate à pandemia. Não, o país e o mundo inteiro não estava preparado, né? Mas também pela quantidade muito grande de pessoas que nós temos, até às vezes alguns problemas que nós temos de fazer isolamento, né? A maioria da grande parte das pessoas não tem capacidade de isolamento, não tem, porque as pessoas moram em pequenas casas que às vezes moram 6, 7, 8, 10 pessoas na mesma residência, não tem como fazer o isolamento. Então nós temos mais diversos fatores. Eu acho que países grandes estão sofrendo. Eu acho que o grande diferencial foi apenas a China. A Índia está sofrendo um problema sério, os Estados Unidos estão sofrendo. Eu acho que o grande obstáculo, às vezes, de alguns países é que a gente, por exemplo, a China, você não sabe quantas pessoas realmente foram cometidas, mas eles tiveram, até pela sua capacidade de evitar o trânsito das pessoas, né? Porque lá não é uma democracia aberta. Eu acho que esse foi um dos maiores problemas do nosso país, que fatalmente aconteceram, né? Infelizmente aconteceram. Mas eu acho que o que aconteceu mesmo é que nós não estávamos preparados para um problema tão grave que ninguém imaginava que fosse tão grande. Senador Ciro Nogueira, agradeço muito a sua participação aqui no O Ponto. Obrigada pela entrevista. Eu adorei a entrevista, foi muito bom poder debater os problemas do país, do meu estado, com vocês de uma forma tão inteligente. Muito obrigado pela participação. Nós entrevistamos agora o ex-ministro e atual senador pelo Partido dos Trabalhadores da Bahia, Jacques Wagner. Senador, muito bem-vindo. Olá, Caio. Olá, Renato. Olá a todos que nos acompanham pelo O Ponto da CNN. É um prazer conversar com vocês dois. Prazer é nosso, senador. Senador, vamos direto ao ponto. A mais recente pesquisa de aprovação popular do presidente Jair Bolsonaro mostra um crescimento muito forte do apoio popular a ele na região Nordeste. Na sua avaliação, o presidente Jair Bolsonaro tende a substituir a força do ex-presidente Lula na região Nordeste e nas camadas mais populares da população? Olha, eu acho difícil do ponto de vista macro, porque o programa de governo dele, pelo menos o programa até agora tocado pelo Paulo Guedes, não fala muito de uma rede social de proteção, como a gente fez com Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, com Luz para Todos, Eu Aqui Piso Água para Todos. Agora é evidente que a questão do auxílio emergencial, que são R$600 por família, podendo chegar a 1.200, em cidades e municípios pequenos nossos, essa injeção do dinheiro acaba dinamizando a economia. Eu gosto sempre de dizer que as pessoas, pelo menos 90% ou mais dos brasileiros, votam em prosperidade, esperança e bem-estar. Não votam em ideologia. 10% escolhe se for de esquerda, de direita, do centro. Então é evidente que o auxílio emergencial, que bota efetivamente comida na mesa de muita gente, e foi uma coisa votada pelo Congresso corretamente, isso tem trazido ventos favoráveis a ele, eu não tenho dúvida. Eu acho que seria precipitado eu dizer que é só isso. Pode ser que tenha outras coisas, o jeito que ele refluiu naquele eterno bate-boca que ele fazia, então isso também não agradava as pessoas não gostavam, apesar de aceitar como se fosse, é o jeito do presidente. Mas como ele deu uma refluída boa, ou por orientação, ou pelo problema do Fabrício, eu não sei dizer, evidentemente que isso também agrada as pessoas. Então, eu acho que foi, vamos dizer, muita gente se espanta, mas com pesquisa eu sempre digo o seguinte, a cada dia uma fotografia. Então essa é a fotografia de hoje, não quer dizer que será de amanhã, muito menos que será daqui a 6 meses.
mas eu não tenho dúvida que o auxílio emergencial veio ao encontro da necessidade das pessoas e, portanto, eu acho que ele é, em boa parte, responsável por essa melhora do desempenho dele. Agora, senador, usando esse ponto de vista, isso não vai levar, então, o presidente a abraçar ainda mais esse tipo de medida, de apoio social, de auxílio? O senhor destacou aqui o auxílio emergencial, o governo está pensando em fazer um novo Bolsa Família, porque quando a gente olha, eu insisto na pesquisa que o Caio trouxe logo na abertura, quando a gente olha os dados, a gente tem a seguinte situação: a maior crise econômica já vista é a projeção, uma pandemia sem qualquer comparação, né, mais de 100 mil mortos, e o presidente aumentando a sua popularidade, como ele ainda não tinha conseguido fazer. Olha, eu acho que tem dois aspectos aí. Um, como eu já disse, é o auxílio emergencial. Eu confesso que eu não tenho aqui de cabeça o número, mas vocês facilmente têm. Quantas pessoas receberam no Nordeste, por exemplo, que foi das regiões, ele caiu de 52 a rejeição para 35, então é uma queda de mais de 30% na rejeição. Eu não tenho dúvida que tem muito a ver com a questão, porque tem a crise. Se as pessoas não tivessem o auxílio emergencial, é possível que essas pessoas sequer estivessem conseguindo ter o alimento dentro de casa. Então, o que eu ouço, porque eu não estou saindo, porque eu tenho 69 anos, sou do grupo de risco, então eu tenho que ficar em casa guardado. Mas o pessoal que ainda roda no interior, é claro que me conta, senador, o pessoal do comércio está exultante. Então, além da pessoa estar podendo ter uma condição melhor, é claro que o comércio também está agradecido a esse dinheiro que chega. E sempre tem uma briga, porque o pessoal, nós dizendo assim, quem votou fomos nós, ele queria dar 200. O problema é que quem paga é o governo federal. Então, de uma certa forma, quando chega na mão das pessoas, as pessoas dizem, está me ajudando a botar o alimento na boca dos meus filhos. Isso não é pouca coisa. Então, eu tenho visto já leituras sobre essa pesquisa, e aí eu quero até rejeitar, porque, em geral, tem essa coisa de pobre de direita, pobre de esquerda. Pobre de direita ou de esquerda, na verdade, depende de ter uma condição de vida. Então, se lhe é dado um suporte, eu acho que isso tem ajudado, na minha opinião, muito ele. Eu não sei se terá força, como foi perguntado no começo pelo Caio, de substituir o que a gente fez, porque a gente não fez só Bolsa Família. Mas ele vai entrar, Renata, como você falou, no chamado Renda Brasil, que ele está fazendo questão de dizer que é um novo Bolsa Família, para tentar dizer uma narrativa que a dele é melhor do que a que nós fizemos com o Lula e com a Dilma. Mas, na verdade, ele vai misturar muitas, vamos dizer, benefícios sociais, dividir e talvez subir isso aí para 200 e poucos reais, 250. É claro que isso vai ter repercussão na cabeça das pessoas. E, na minha opinião, ele não está inovando nada. O mundo inteiro está fazendo isso. O mundo inteiro está falando em renda mínima de cidadania, em imposto de renda negativo, e uma nova pauta de desenvolvimento que coloca o ser humano mais no centro das questões. O mundo todo está questionando o modelo de desenvolvimento. Eu acho que quem está na contramão da história, inclusive entre os liberais, é o nosso ministro da Economia, que continua pregando, vamos dizer, uma rigidez incompatível com a crise que você se referiu, Renato. Porque não adianta, se eu não tenho gente empregada, eu tenho mais de 50% da população economicamente ativa sem ocupação. Ou o governo ou o Estado puxa a fila do desenvolvimento, como foi sempre em todas as grandes crises, ou nós não vamos conseguir sair do lugar. Então, eu acho que as medidas, eu não vou dizer que são ruins só porque eu sou oposição. As medidas, na minha opinião, se forem tomadas, são corretas. Agora, vamos aguardar o que vai ser feito. Senador, como que fica o papel de vocês, Partido dos Trabalhadores, nesse debate social, inclusive? Porque vocês, enfim, o Bolsa Família foi uma marca aí da era petista, né, da era do Lula, da Dilma Rousseff também, e daí vem
o Jair Bolsonaro, lá atrás crítico ao Bolsa Família, vem a pandemia, incrementa com o auxílio emergencial e usa até esse debate do auxílio emergencial para ampliar ou para reformular o Bolsa Família, de certa maneira agregando ali até esse discurso social que vocês encamparam bem durante os 13 anos que vocês governaram o país. Como que fica? Vocês apoiam o auxílio emergencial? Vocês apoiam o Renda Brasil? Que tipo de posicionamento vocês, como principal partido da oposição, vão ter em relação a esses programas de transferência de renda do presidente Jair Bolsonaro? Olha, primeiro, Caio, é preciso não reduzir a questão social só ao auxílio emergencial. Eu diria que está se dando numa mão, e eu quero resgatar, que o Congresso que aprovou, portanto o PT, evidentemente, não só votou a favor, como brigou para que fosse R$600. Na verdade, brigou para que fosse um salário mínimo. Assim como a gente aprovou, e eles não queriam, o auxílio emergencial para o pessoal todo da cultura, mas se você olhar na outra ponta, ele está tirando tudo dos trabalhadores. Todas as modificações que foram feitas na Previdência, na legislação trabalhista, elas claramente jogaram nas costas daqueles que dependem do seu trabalho para sobreviver um ônus da chamada crise fiscal muito maior do que jogaram nas costas de quem ganha muito, ou seja, o 1% mais alto da pirâmide. Então, é só para a gente não reduzir. Eu mesmo já disse que o auxílio emergencial, ele pega a ponta da exclusão, resgata e, portanto, tem um efeito, eu diria assim, de gratidão, que, sem dúvida nenhuma, é grande. Agora, eu sempre disse, mesmo em relação ao Bolsa Família, que todo mundo que precisa, óbvio que chega bem chegado o Bolsa Família. Mas o que dá dignidade às pessoas é a inclusão produtiva. Ninguém quer viver só do programa social. As pessoas querem trabalhar ou como empreendedor individual, ou como na agricultura familiar, ou com microcomércio, pequeno comércio. O que dá mesmo, vamos dizer, o que faz a pessoa ter autoestima elevada é você poder sair de casa, como eu digo, com o suor da testa e eventualmente o calo da mão, poder botar e suprir sua família. Então, o auxílio ele tem esse efeito, mas ele não é tudo. Na verdade, vou dizer assim, os trabalhadores como um todo já tomaram uma pancada fortíssima desse governo por todas as reformas que foram aprovadas até agora. Então, ele está bebendo nessa água, mas isso não é tudo. Se a gente não tiver volta do emprego, e vai depender muito da política que o governo federal vai fazer, o auxílio emergencial por si só, por isso que eu disse, quando você me fez a primeira pergunta, nós montamos uma rede social de proteção, que foi da criação de universidades, de escolas técnicas, de Minha Casa Minha Vida, ou seja, é um volume de apoio a micro e pequeno comerciante, micro e pequeno empresário. Então, uma coisa só não salva ele. Agora, o que eu acho que pode estar acontecendo? Como a gente chegou, como disse a Renata, a ultrapassar 105 mil mortes, eu não sei o que está passando na cabeça das pessoas, pode ser que as pessoas digam assim, está vendo aí, a gente fez isolamento e mesmo assim morreram 105 mil. Então, alguns precipitadamente e levianamente podem estar achando, não precisava fazer porque ia morrer mesmo. Só que se não tivesse isolamento social, a gente já tinha batido na casa pelo menos de 200 mil. Mas as pessoas contam com aquilo que estão vendo. Então, eu não sei se tem essa mistura também em relação à própria pandemia, o fato de que a gente não controla a pandemia definitivamente, o Brasil ainda não está na curva descendente, e já estamos o quê? Com 5 meses agora, praticamente agora, né? Dia 15 de agosto, 14 de agosto, estamos com 5 meses de isolamento social, do início da pandemia. Então pode ser que tenha gente dizendo assim, não adiantou, o pessoal continua nisso. Então, e até porque tem o esgotamento, né? Você ficar 5 meses trancado, sem o convívio com família, com amigo, sem poder ir para a rua trabalhar, tem muita gente, Senador, até me desculpe o tempo, pirando. Será que o presidente não conseguiu, pelo menos até agora, vencer, pelo menos, a disputa da narrativa
sobre a pandemia, ou seja, que a questão econômica, vai morrer gente, então a questão econômica é tão importante quanto a questão de saúde? Será? Estou colocando isso como uma questão mesmo, porque, de fato, se a gente chega a 105 mil mortos e o índice de aprovação dele sobe, tem algum efeito essa narrativa que ele impôs desde o começo do ano sobre a pandemia nessa popularidade? Talvez tenha, né? Queria ouvi-lo sobre isso. Olha, Caio, do que eu conheço de pesquisa, eu tendo a lhe dizer que não. Porque, inclusive, entre as pessoas que tiveram ao seu redor, familiar ou amigo, que foram afetados pela pandemia, ou que morreram, ou que tiveram um quadro grave de sintomatologia, aí a rejeição dele sobe assustadoramente. Então, na verdade, e como cada vez tem um número maior, eu acho que, na verdade, as pessoas primeiro sabem que é uma mentira, que era uma gripezinha, sabem que o receituário do presidente, já que ele não é médico, vale muito pouco, e sabe que o mundo inteiro está falando de outra coisa. Então, eu acho que tem um misto de cansaço, então as pessoas podem estar se entregando. Eu vou para a rua, vou me arriscar. Na verdade, é 0 tanto por cento que morrem. Então, não é possível que seja eu um dos escolhidos. Mas eu não acho que a narrativa dele sairá vencedora. Ao contrário, mesmo quem aprova o governo dele, quando você chega no item pandemia, a taxa de desacordo com a condução dele é muito alta. A começar pelo Ministério da Saúde. A gente está, sei lá, no 3º ou 4º ministro da Saúde, mesmo assim um ministro interino. Então, nesse ponto, eu acho que ele não vai ter, vamos dizer, aprovação positiva. A aprovação dele continuará sendo negativa. Agora... Senador, nesse ponto, deixa eu Diga. amarrar algumas ideias que a gente falou aqui nessa parte inicial. Vou trazer uma provocação. O senador Ciro Nogueira, que deu entrevista para a gente aqui no Ponto, presidente do Progressistas, fez uma aposta. Disse que ele vê Jair Bolsonaro substituindo Lula, digamos, no coração dos nordestinos, e vê, inclusive, Bolsonaro ganhando em primeiro turno, lá em 2022. Ele faz essa aposta pelas políticas, auxílio emergencial, mas diz que Bolsonaro ali tem uma ligação com o eleitorado dele que ele nunca tinha visto, inclusive, com Lula. Essas são as palavras do senador Ciro Nogueira. Gostaria de ouvir o senhor, primeiro, o que pode frear esse tipo de movimento? E segundo, por que agora o presidente do PP está dando uma declaração como essa? Pois é, o que eu ia dizer, eu conheço muito o Ciro. Primeiro, com todo respeito, ele é suspeito, porque ele hoje integra a tropa que se abraçou com o presidente da República, o chamado Centrão, para desfrutar de cargos, de ministério. O líder do governo na Câmara é um membro do partido do senador Ciro. Depois eu acho que ele está se arriscando muito. Eu acho que na quadra que a gente está, fazer análise conjuntura para 15 dias à frente já é uma taxa de risco muito alta, que dirá para 2022. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Eu acho, sinceramente, impossível a tentativa de substituição, mas eu conheci o Ciro como general do Exército da Dilma e no dia seguinte como general do impeachment ou do governo que a substituiu. Então agora ele está defendendo, evidentemente, vamos dizer, o projeto que ele adotou. Eu acho que não tem nada a ver, são duas figuras totalmente diferentes, de histórias diferentes, de link com a população muito diferente. Quer dizer, o Lula, quando fez as coisas que fez porque sentiu na pele, toda a vida dele, no de Nordestino e Pernambuco, tudo que ele tinha. O Bolsonaro está fazendo as coisas que algum marqueteiro está aconselhando ele. Pode ser que ele tenha link com as pessoas, por algum jeito dele, algum trejeito dele. Mas eu acho que o Ciro estava falando mais de desejo do que de uma análise política concreta. Eu acho muito difícil essa substituição, porque são dois seres humanos de trajetória totalmente diferente. Senador, mas para barrar ou evitar que essa previsão de Ciro Nogueira se concretize, como o PT enxerga? Tem de ser na figura de Lula? É preciso que surja um novo nome? Como o senhor e o PT, de uma forma geral, enxergam isso hoje?
Olha, não precisa ser obrigatoriamente na figura de Lula, apesar de que ele é o símbolo maior. Vamos voltar para 2018 e o Haddad, que foi candidato praticamente de última hora, teve um desempenho, óbvio que perdeu, o que conta é quem ganha e quem perde, mas teve 47 milhões de votos, sei lá, 45, 46% do eleitorado, e o PT continua sendo hoje ainda avaliado como o partido de maior simpatia, muito à frente de qualquer outro partido. Por exemplo, apesar da eventual, dessa momentânea desse crescimento dele, por exemplo, o governador Rui Costa, que é do PT, ou o governador do Piauí, o Wellington, ou o governador do Ceará, o governador do Rio Grande do Norte, no caso aqui da Bahia, ele está com 81% de aprovação. Então, eu repito, para mim, pesquisa é sempre uma fotografia do momento. Eu acho muito cedo. É óbvio que o Ciro poderia dizer também, mas o Wagner também é suspeito porque ele defende outro projeto. Eu já estou falando aqui a réplica em nome dele, já que ele já deu a entrevista dele, mas eu acho um pouco exagero ele achar que tão rapidamente, que é uma história de vida que o Lula fez, e chegou ao ponto que ele chegou. Eu não tenho nada a contrapor, sinceramente. Eu digo sempre que a gente não ganha eleição falando mal dos outros. Eu acho que você ganha eleição dizendo que você pode fazer melhor. Eu fui candidato aqui contra alguém que dominava a política baiana e estou muito à vontade porque nunca trisquei no nome do ex-senador e ex-governador Antônio Carlos. Ao contrário, eu dizia, olha, ele faz assim, mas a gente pode fazer melhor. Não posso reclamar, ganhamos 4 eleições no primeiro turno na Bahia. Então, eu não me movimento de falar contra ele. Aliás, eu tenho dito isso para o meu pessoal. Parem de falar do nome do cara, vocês acabam falando propaganda dele, toda hora falando o nome do cara. Fala do que a gente quer fazer, fala do que a gente vai fazer se chegar lá. Então, eu não tenho dúvida que a gente tem um projeto Brasil. Por exemplo, nós estamos vivendo uma desindustrialização incrível. Isso aí vai ter repercussão no nível de emprego, em tudo isso. A postura que ele tem em relação ao meio ambiente é deplorável. A postura que está tendo em relação às relações internacionais é deplorável. O primeiro gesto que ele fez foi, agora, um gesto correto, que merece o aplauso, de solidariedade ao povo libanês por conta do que aconteceu no Líbano com aquela explosão. Mas é o Senador, primeiro, o resto, pois não. como organizar um discurso, vocês, Partido dos Trabalhadores, tendo alguns pontos ali, a era petista ali, os 13 anos, evidentemente teve pontos positivos, mas teve também pontos negativos, e eu quero falar a forma como o país estava quando a presidente Dilma saiu do cargo, né? Uma economia muito fraturada, fragilizada, a partir de decisões equivocadas ali que foram tomadas principalmente no primeiro mandato da Dilma. E também você teve ali a bandeira de combate à corrupção muito exposta, né? Porque a Operação Lava Jato expôs muita coisa de vários partidos, mas principalmente do PT. Então, como se reestruturar tendo o legado ali na cabeça da população de como o país estava em 2015 e 2016, principalmente nessas duas bandeiras ali, combate à corrupção e economia. Como fazer e estruturar um discurso de que nós podemos fazer isso, sendo que nós fizemos o que fizemos, principalmente nessas duas áreas? Olha, primeiro, Caio, que em relação à economia, a história de culpar o anterior não prospera. Ela dura um ano e pouco, depois o pessoal diz, cara pálida, nós ganhamos a eleição para você consertar. Eu não sei se o povo tem tão apropriada, a maioria da população, a questão da economia. E só para resgatar, no caso da Dilma, um dos elementos que geraram crise fiscal foram as várias renúncias fiscais que foram feitas exageradamente e que não saíram, vamos dizer, do executivo. Ela mandou um projeto correto para aumentar a competitividade de empresas nacionais que concorriam com empresas de fora e precisavam ter uma carga de impostos menor, e daí a renúncia sobre folha, etc, etc. Mas quando chegou no Congresso,
cada um botou o seu setor para integrar aquilo ali. E acabou virando, na minha opinião, o responsável por uma parte da crise fiscal. Você mesmo falou que, sobre a questão da corrupção, a Lava Jato, principalmente o PT. Eu acho que está ficando tão transparente que o principalmente não foi por acaso, não é que a gente é o maior, é porque, na verdade, a necessidade era apontar para o PT para nos tirar da eleição de 2018. Eu não tenho dúvida disso. E todos os episódios que estão ocorrendo agora, de revelações, toda a narrativa, como se diz, em relação o que eu brinco de daqui a pouco não vai ser mais lava-jato, daqui a pouco vamos chamar de suja-jato, porque é tanta coisa ruim. O combate à corrupção, eu acho que tem que ser uma coisa perene em qualquer situação. E o melhor combate à corrupção é controle social. Agora, o que se fez de desrespeito à normativa legal do Brasil, o que se acuou, daqui a pouco vão estar saindo outros dossiês e relatórios que eu pessoalmente vi já a formatação, que são assustadores. Quando se toma a linha do tempo dessa operação, o que tem de revelações que estão por vir são muito graves. Inclusive, isso vem lá de trás, do Banestado ainda. Fica se perguntando por que isso tudo foi remetido para o Paraná. Foi remetido para o Paraná por conta do IUCEP, que não podia mais fazer delação premiada, que já tinha feito a outra. Então, as coisas estão começando. A própria decisão do Supremo em relação à delação do Palocci, que foi retirada do processo. Aliás, uma delação estranha. O Ministério Público não aceitou a delação, a Polícia Federal aceitou. Tem muita coisa escondida debaixo desse tapete e inevitavelmente, a história ou o tempo acaba revelando. Então, com isso, eu não estou querendo lhe dizer que no PT não se cometeu erros. É evidente que se cometeu erros. O PT é um partido feito de homens e mulheres e, como qualquer gremiação, como qualquer instituição, erra e acerta. Eu tenho orgulho, fui o primeiro presidente do PT na Bahia, de dizer que, na minha opinião, o saldo é extremamente positivo do que o PT contribuiu. Mas é claro que muita gente meteu os pés pelas mãos, em consequência, aí sim, do maior erro que a gente fez, que não ter feito a reforma política eleitoral partidária. Quem, senador? Quem meteu os pés pelas mãos, que o senhor se refere agora? Palocci, Lula, quem? Não, o Lula não. Mas alguns meteram. Não, aí estão reveladas as pessoas que cometeram. Mas por quê? É porque eles são meliantes? Não. É porque não se mudou a regra de eleição no Brasil. Continua financiamento privado, que é a porta de entrada da promiscuidade entre o público e o privado. Então, é claro que as pessoas começaram a operar na regra que existia, em vez da gente, em 2003, ter mudado a regra. Por exemplo, é razoável ter 35 partidos políticos no Brasil? Existem 35 projetos para o Brasil. O Brasil só tem menos partidos políticos, com todo respeito, do que o Haiti, que não é uma referência de democracia consolidada. 35, e vem mais. Talvez vire 40, talvez vire 50. Senador. Então, na minha opinião, o regramento acabou empurrando muita gente para cometer erro. Agora, na minha opinião também, isso não prospera. Isso valeu, foi um bombardeio em cima do PT, a ponto de tirar a Dilma sem crime. A primeira conta do atual presidente foi aprovada pelo TCU com ressalva da mesma dita pedalada que virou o motivo do impeachment da Dilma. Então, eu acho que a história tem que correr um pouquinho. Nós ainda estamos na lua de mel do presidente, porque qualquer um que é eleito, o povo lhe dá 1, 2 anos. Essa questão da pandemia com auxílio emergencial é óbvio que trouxe um pedaço da população que está grata a ele por isso, pela chegada, apesar de que é um programa social, mas quem exercita o programa tem o reconhecimento. Eu prefiro esperar, por isso que eu tenho ficado muito calado, não tenho dado muita entrevista, porque eu acho que o pessoal vai logo mordendo a primeira coisa, chutando, e eu acho que não é por aí. Deixa o cara exercer a presidência e nós vamos apresentar o nosso projeto na hora certa. Voltando ao que o senador Ciro disse, eu não sei quem vai estar
no segundo turno. Tem muita água para rolar. Vamos esperar para ver um pouquinho. Senador, falávamos há pouco sobre os liberais no Congresso, sobre o projeto liberal, enfim. O projeto liberal de Bolsonaro, que foi vendido na campanha, ele está em xeque? A gente viu aí nos últimos dias uma debandada no Ministério da Economia, questionamentos sobre o compromisso do presidente Jair Bolsonaro com o lado fiscal. Como é que o senhor vê esse comprometimento, esse engajamento do presidente com o projeto liberal? Olha, para mim está claro e a debandada tem a ver com isso. A equipe do Paulo Guedes acho que não resistiu mais ao desencanto de não conseguir aplicar um projeto que pretendia na economia brasileira. E eu discordo do que eles queriam implantar. Mas eu acho que a debandada tem a ver com isso. E é claro que o presidente resolveu dar mais atenção à política do que à economia. E, portanto, está fazendo suas relações, mudou seu líder na Câmara e está entregando ministérios para o chamado Centrão. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que ele deu uma guinada para o lado, vamos dizer, de se relacionar com a chamada política velha, e, de uma certa forma, foi palanque para ele durante o processo eleitoral. E também porque o mundo está vivendo outro momento, eu já disse aqui em outra pergunta que vocês me fizeram, que a equipe do Paulo Guedes está na contramão, inclusive, dos liberais do mundo inteiro. Então, com fundamentalismo e uma ortodoxia que ninguém está mais aplicando. Então, pode ser que o presidente percebeu que essa linha, e ele outro dia disse, olha, tem gente no governo que acha que tem que ultrapassar o teto de gasto. Eu que sou da oposição também acho que tem que ultrapassar o teto de gasto, porque numa crise como a pandemia criou, se você ficar preso só à questão fiscal, e eu estou à vontade que meu estado sempre foi governado com muita responsabilidade fiscal, ou por mim ou pelo atual governador Rui Costa, que é do PT, não se trata disso, se trata de você entender que na crise que a gente está vivendo, o Estado tem que agir e tem que agir injetando expectativa na economia. Então, eu acho que realmente ele está abraçando mais a política. Agora, precisa saber que política que ele vai colocar no lugar se efetivamente a debandada acabar incluindo o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Senador, eu queria que o senhor elaborasse um pouquinho mais sobre a situação ali da oposição, justamente e principalmente em relação a essa política econômica. Como reorganizar a oposição brasileira? E com qual discurso? E, ao fim e ao cabo, a oposição tem instrumentos para conseguir derrotar o bolsonarismo? Olha, primeiro que eu acho que, num primeiro momento, e ainda dura isso até agora, se falou que precisamos fazer uma frente democrática para proteger a democracia. Eu, pessoalmente, acho que não há nenhuma hipótese de um golpe à moda antiga, à moda clássica. Tanque na rua, fecha o Congresso, fecha o Senado, isso não existe. Primeiro que não é mais contemporâneo. Segundo, porque eu não acho que as Forças Armadas têm interesse em entrar numa aventura dessa. Eu fui ministro da Defesa, eu acho que eles têm interesse em se profissionalizar. Se eles estão gostando de estar participando do governo, é evidente que estão prestigiados. Mas não quer dizer que o conjunto das Forças Armadas estivesse disposto a qualquer aventura sob o comando do atual presidente para quebrar a regra constitucional. Eles estão na regra constitucional. O presidente eleito foi ele, eu devo respeito a ele. Mas não acho que vão nenhuma aventura, portanto, essa coisa que se fez, é isso que eu digo, o pessoal acaba o tempo todo ficando na pauta do presidente. Ele fala aquelas aberrações, aí as pessoas ficam só respondendo. Eu digo, enquanto vocês se distraem com a cenourinha que ele botou, a aberração que ele falou, aquilo que é mais importante para a pauta do povo, que é emprego, renda, prosperidade, está sendo detonada pelo Congresso Nacional sob o comando do Ministério da Economia. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui, senador, que é importante, acho, para ficar claro. O senhor entende, então, que um risco ao sistema democrático, risco de ruptura, nunca existiu no governo Jair Bolsonaro? Na minha opinião, não. Nunca achei. Até porque ele não faz isso sozinho. E eu digo que ele nunca existiu porque, na minha opinião, pelo que eu conheço,
as Forças Armadas não têm nenhum interesse em entrar nesse tipo de aventura. Eu quero insistir, é pouco eficaz, inclusive, perante o mundo uma coisa desse tipo. Tanto que agora ele passou a se calar, seguramente porque fez algum grau de entendimento com o Supremo Tribunal Federal. Está tentando fazer algum grau de entendimento com os presidentes das duas casas. Então, na minha opinião, bom, o golpe que se dá na modernidade, todo mundo sabe. É um golpe que cumpre a formalidade, ou seja, teve o processo de impeachment da Dilma, mas não teve crime. Ah, não, mas foi julgado no Congresso, foi julgado no Senado, o Supremo não interferiu. Eu acabei de dar um exemplo em outro momento da nossa entrevista, de que agora, nas contas de 2019 do atual presidente da República, foi aprovada com ressalva da pedalada de 1 bi e não sei quanto. Hoje é uma ressalva, em 2015 foi motivo para imputarem um crime de responsabilidade. Todo mundo sabe que aquela coisa foi um jogo político armado para deslocar o Partido dos Trabalhadores e a Dilma Rousseff, que não estava nos melhores momentos. A gente estava com uma popularidade em torno de 10%, 11%. Tínhamos um problema de desemprego, tínhamos um problema que vocês já tocaram nas dificuldades da economia brasileira. Se juntou isso para fazer um arremedo. Então, eu acho que a democracia, por exemplo, a Lava Jato, é bom fazer o combate à corrupção, é claro, mas ele tem que ser feito obedecendo regra. A regra aqui foi de coação, inclusive de gente que fez delação, que todo mundo sabe que foi coagida. Aliás, isso está escrito nas regrinhas e nos cursos que eles tomaram dos americanos. Senador, É que isso... o senhor não acha que a Dilma caiu muito porque ela não conseguiu conter, ou não quis também conter, a Lava Jato? Não, é porque, aí me perdoe, mas eu acho que é pouco para explicar. Primeiro, vamos lembrar quem estava sentado na Câmara dos Deputados como presidente. E eu, quando fui da Casa Civil, tive que negociar com ele ou com o emissário dele. Estava sentado um marginal, Eduardo Cunha, que controlava a Câmara dos Deputados pela via do que já se sabe, distribuição de mimos e de ajuda de campanha para 200 deputados. O primeiro embate que se teve foi quando ele foi para o Conselho de Ética. E aí o governo da Dilma não aceitou fazer o jogo que ele queria fazer, de inocentá-lo, porque ela tinha uma base, poderia ter... Não se aceitou esse jogo. Então, não é pouca coisa você ter comandando a Câmara dos Deputados alguém do perfil dele, que é um marginal preparado, ou seja, sabia operar a casa inteira. Então, eu acho que se você disser porque a relação com a classe política era ruim, é um elemento. Eu não tenho dúvida que a nossa relação com a classe política não era das mais azeitadas. E aí todo mundo é ser humano. Numa hora como essa, quer dizer, agora eu vou votar para dar o troco, mesmo sabendo que era um absurdo. Mas eu acho que não... Ela primeiro, vamos lembrar, quem aprovou a lei da delação premiada, a autonomia dos delegados da Polícia Federal, foi tudo no nosso governo. Então eu acho até graça quando as pessoas dizem, esse é o partido da corrupção. Eu digo, cara pálida, alguns dos nossos fizeram. Agora, quem é que fez a delação? Nós. Quem é que fez a autonomia da Polícia Federal? Nós. Quem é que lutou pela autonomia do Ministério Público Federal? Nós. Não, senador, então vai nesse sentido. Nessa linha do que eu estou dizendo. Mas hoje pediu para segurar. E hoje, inclusive, talvez, muito do apoio da classe política, esse casamento aí do Palácio do Planalto com o Congresso, ajuda também a ser compreendido, porque você tem um Procurador-Geral da República controlando ou investigando a Lava Jato. Coisa que ali a Dilma, no calor ali do momento, Lava Jato no auge ali, 2015, 2016, não conseguiu fazer. Não tem essa brecha aí também de leitura política do motivo da queda de vocês? Não, eu acho que o motivo principal da queda é efetivamente o jogo da política que queriam tirar. Porque, repare, em 2015 e 2016, quando se olhava para frente, pelo menos em pesquisas, estava claro que a gente ia ganhar um 5º mandato com o Lula candidato em 2018. Essa que é a realidade. Você se lembra que naquela época tinha muita gente da oposição que era contra o impeachment, que dizia é melhor deixar ela aí sangrando,
porque eles vão chegar muito desgastados na eleição de 2018, mas preferiram ceifar aquilo com, vamos dizer, com a conivência do então vice-presidente da República, que topou ser apoiador do golpe. Porque, óbvio, se ele tivesse dito, se caçarem ela, não contem comigo, eu saio também, provavelmente não teria tido, mas ele já estava distribuindo o ministério antes do final. É que eu acho que são muitas coisas. A economia comanda sempre o espetáculo. Eu diria que o elemento fundamental da gente ter sofrido o impeachment, além da luta política para nos tirar, é que nós estamos num momento ruim da economia. Toda vez que você Senador, está num momento... aproveitar que o senhor lembrou da figura do ex-presidente Michel Temer, para perguntar, o senhor se surpreendeu com essa aproximação agora de Temer e o presidente Jair Bolsonaro? Não, porque o Bolsonaro é grato a ele por ter sido parte da chegada dele ao poder, não que ele tivesse feito para isso. Aliás, ninguém fez a condenação do PT para ele. Eu, por exemplo, não concordo. E o ex-ministro da Justiça, ex-juiz, o Sérgio Moro, tenha trabalhado para eleger o Bolsonaro. Eles queriam eleger outra pessoa. Aí eu concordo, trabalharam para nos tirar de cena, mas não era o Bolsonaro o candidato deles. Quando o Bolsonaro foi ganhando, que acabaram que tentaram criminalizar o PT e criminalizaram a política como um todo. O que aconteceu? Todo mundo foi varrido do mapa. Aí chegou alguém com cara de Rambo, atirando para todo lado, dizendo que com isso ia criar a questão, resolver o problema da segurança, e também alguém que parecia, apesar de 7 mandatos ou 6 mandatos, que era novato na política, e acabou que eles... na minha opinião, foi a eleição do ódio e do medo. Ódio à classe política, e ele apareceu, apesar de tantos mandatos, e a família toda na política, como alguém de fora da política, e o medo que as pessoas tinham das questões de segurança, e ele apareceu como que pudesse salvar a questão da segurança, que eu acho que não é por aí distribuindo arma para todo mundo que você vai salvar. Senador, nesse ponto, vou retomar uma pergunta do Caio, que eu atrapalhei a resposta logo mais, por isso vou refazer aqui. Qual é o discurso agora, então, da esquerda? O que a oposição vai colocar para o eleitorado a partir de agora? Qual é o principal ponto que o senhor falou agora, né? Olha, não é falar mal do presidente Jair Bolsonaro, é mostrar que faremos melhor. Qual é a bandeira? Não, a bandeira é a bandeira que mais fala para o coração da população. É emprego e prosperidade. Eu vou voltar a dizer que a maioria da população vota nisso. Se eu estou indo bem, se a economia está bem, se meus filhos estão estudando, se meus filhos têm horizonte, se eu estou empregado, se eu estou com uma condição de vida melhor, é esse modelo econômico que eu quero. Eu estou insistindo que eu acho que as pessoas não votam esquerda e direita. 5, 10% pode votar assim. A maioria vota porque acredita ou faz uma aposta. Eu, quando fui eleito, ninguém achava que eu ia ser eleito. Fizeram uma aposta. Eu devo ter correspondido, que consegui a segunda eleição e já estamos no 4º mandato do PT. Mas qual é o discurso? O discurso é de você ter uma economia, e o PT está preparando realmente esse conjunto de medidas que a gente entende que poderiam voltar a trazer desenvolvimento, crescimento e prosperidade com inclusão social no país. Não tem outro dinheiro. O que eu acho que nós temos, se você quiser chamar da esquerda ou do pessoal preocupado com o social, progressista, que os nomes hoje vão se confundindo um pouco, é a questão da sustentabilidade ambiental. Eu tenho me dedicado muito a essa pauta, porque sou vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, e o mundo inteiro está falando disso, seja o Green New Deal nos Estados Unidos ou na Europa inteira, as pessoas falando de mudança de matriz energética, apesar de que a matriz brasileira é uma das melhores, que realmente é uma matriz bastante equilibrada, mas toda a economia e o boom de uma economia que olhe para o verde não como retenção de desenvolvimento, mas como catapulta do desenvolvimento, eu acho que essa bandeira à esquerda tem que incorporar com muito mais vigor. Sempre foi uma bandeira nossa, mas eu diria que ela tem que ser pauta central. Eu trabalho com o conceito de sustentabilidade social, ambiental e econômica. Se as 3 não estiverem casadas, na minha opinião, você não tem democracia plena ou democracia integral.
Senador, eu queria voltar ali àquele momento histórico ali que a gente estava falando, porque o senhor foi um observador muito privilegiado de tudo o que aconteceu. Eu vejo vocês, e o senhor também falando muito disso, do golpe, do Michel Temer, do Eduardo Cunha, e principalmente o que eu queria tocar com o senhor é de criminalizaram a política, mas não foi, na verdade, a política que se criminalizou ao ocupar espaços na administração pública, federal principalmente, e nesse caso específico da Lava Jato, Petrobras principalmente, para desviar recursos e financiar campanhas por meio de Caixa 2 e Caixa 3. E não foi isso que aconteceu e a população foi se cansando também. É fato que a gente está vendo isso acontecer, que a Lava Jato cruzou várias fronteiras, né? Isso está colocado. Agora, a política tradicional também cruzou fronteiras que ela não poderia ter cruzado. E o discurso e a narrativa de vocês é sempre jogando que criminalizaram a política, quando o meu ponto que eu queria que o senhor elaborasse é se a política não se criminalizou ao se apropriar do Estado para financiar campanhas, no caso da Lava Jato, pelo menos. Não, repare, eu concordo em parte com o que você disse, Caio, porque evidentemente ninguém pega do nada e cria uma mentira absoluta. Agora, até com o advento das redes sociais, o volume de mentiras, as chamadas fake news, às vezes saem realmente do nada e você cria, mas é óbvio que aquilo tinha uma base concreta que foi, vamos dizer, potencializada para um objetivo político. Algumas redes de televisão, alguns jornais bombaram, como se diz na gíria, isso porque tinha o interesse. Eu só quero dizer o seguinte, não começou com a gente erros dessa natureza, tá? Senão fica parecendo que inaugurou um PT, Claro, não inaugurou. sim. Eu acho até curioso que, repare, dos 3 presidentes que a Petrobras teve na gestão do PT, o primeiro, o Dutra, faleceu. O Gabrielli, até agora, não fizeram uma acusação criminal contra ele, apesar de ter 1000 processos, mas objetivamente não fizeram nenhuma acusação criminal contra ele, e a Graça Foster, que substituiu o Gabrielli, também não. Então, fizeram coisas ali, fizeram. Eu só queria dizer o seguinte, para mim, por isso que eu falei de nós erramos ao não mudar a regra. A regra era financiamento privado de campanha, e aí você estabelecia um relacionamento, na minha opinião, promíscuo entre o público e o privado, que acabou, vamos dizer assim, se desenrolando no que você falou. Isso é fruto, insisto, de regras da política brasileira, eleitoral, partidária, que estão totalmente obsoletas. Agora a gente está acabando com a primeira delas, a coligação proporcional. Graças a Deus a gente acabou com o que eu chamava de estelionato eleitoral. Uma coisa é você ser candidato a governador e juntar 3, 4, 5 partidos em torno de um programa de governo. Mas a Câmara é feita pela proporcionalidade. Ou seja, cada partido vai para lá para mostrar suas ideias. Como é que você faz coligação proporcional? Aí o cidadão vota pensando que está votando num determinado partido e está elegendo gente de um partido. Felizmente agora acabou o que eu acho que vai ajudar a política brasileira a reduzir o número de partidos políticos, que é um absurdo. Então, tinha uma base concreta? Tinha. Quando você falou se ela tentou ou não fazer da Lava Jato, eu era a Casa Civil e recebi emissário do Eduardo Cunha para me dizer, se vocês ajudarem no processo do Conselho de Ética, eu garanto que ele deixa na gaveta, como está na gaveta do Rodrigo Maia, não que os processos que tem lá contra o atual presidente. A mim foi dito isso. E eu disse, olha, vou perguntar à presidente, se depender da minha opinião, eu digo a ela que não aceite, que eu não vou ficar refém de vocês. Então, evidentemente, que ela tem uma postura, eu diria assim, nesse aspecto aí, irrepreensível, na minha opinião. Senador, vou aproveitar que o senhor jogou essa luz ali sobre o funcionamento da Câmara e a gente tem, logo no início do ano que vem, a sucessão na presidência. O senhor lembrou há pouco, né, do poder que o presidente da Câmara tem.
Como é que o PT deve se posicionar, na visão do senhor, nessa disputa? A gente tem ali alguns integrantes do que a gente chama do Centrão tentando se viabilizar, tem o peso de Rodrigo Maia. Como é que o PT deve marchar nesse caso? Olha, primeiro está tendo uma discussão sobre se vai ter ou não reeleição. A minha posição é que a reeleição não é bem-vinda na Casa Legislativa, porque, evidentemente, eu acho que a oxigenação e a mudança ajuda a Casa Legislativa. No caso do Rodrigo Maia, ele tem 2 mandatos, mas porque, como ele saiu de uma legislatura e foi para outra, é possível, na medida que é outra Câmara dos Deputados, fazê-lo. Então, essa é a primeira discussão, se vai ter uma interpretação que pode ter reeleição ou não. A minha posição é contrária, mas o partido ainda não tomou posição. O partido, evidentemente, sabe que sozinho não tem como eleger um presidente da Câmara que vai ser eleito pela maioria, apesar de que você pode lançar o candidato independente de ser o maior partido. Vamos esperar quem são os candidatos que se apresentam. Tem vários candidatos do Centrão que almejam o cargo de presidente e no Senado, por enquanto, ainda ninguém se apresentou. Eu insisto que com esse problema da pandemia, ficou todo mundo meio com as barbas de molho, porque a dinâmica dos encontros que você teria conversando com as pessoas, elas reduziram drasticamente. Por mais que você possa usar essa metodologia aqui da rede, da internet para conversar, nunca é a mesma coisa e nem ninguém tem a segurança total de conversar por essa via aqui, porque ninguém sabe se está sendo escutado ou ouvido se quiser fazer uma conversa política mais reservada. Mas eu quero insistir, voltando um pouco à pergunta do Caio, é evidente que a política deu margem a muita coisa. Não foi só na Lava Jato que muita gente já deu as costas para a política. Por quê? Porque a gente não tem fidelidade. Agora, finalmente, você tem que depositar um projeto político e você pode ser cobrado pelo projeto político que você falou durante a campanha, porque você tem, aquilo que eu disse, 35 partidos. Então, a eleição de deputado, as pessoas não conseguem nem se fixar em quem é quem. A eleição de presidente e governador, que é majoritária, ela é mais, vamos dizer assim, acompanhada pela população. Mas eu não estou com isso querendo dizer que foi só artificialidade. Se partiu de uma base de frustração da população, por quê? Porque se eu não vejo minha vida resolvida, é aquilo que eu falei. Por isso que eu não gosto de fazer futurologia. Eu não sei como é que vai chegar a economia do Brasil em 2022. E disso vai depender o quadro da sucessão eleitoral. Senador, é possível, falando em futurologia, eu sei que o senhor não gosta, acabou de falar que não gosta de fazer, mas quero que o senhor faça. O PT é muito criticado ali pelo campo da esquerda, né, por tentar e querer, e de fato, pelos números das urnas, ele é hegemônico ali nesse campo. Em 2018 teve essa fratura ali na esquerda, cada um foi para um lado. É possível prever uma união desse campo político e se o senhor acha que o PT chegou a hora do PT abrir mão da candidatura principal deste campo da esquerda? Olha, Caio, Renato e aqueles que estão nos ouvindo, eu adoro essa pergunta, porque fica parecendo que o PT ganhou herança de alguém, ou que foi uma dádiva e caiu do céu e aí a gente não quer largar. Ora, nós quando começamos em 80, o Lula foi candidato a governador de São Paulo. Aqui a gente teve um candidato a governador que o pessoal... Eu me lembro que eu fui acompanhar, aliás, era o Zé Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras. Eu ia de ônibus com ele para fazer campanha. Imagina, o candidato a governador da Bahia andando de ônibus. Aí o próprio pessoal dizia para mim, pô, me desculpe, esse cara aí que vai ser candidato a governador, o cara não tem nenhum carro para ir ali na cidade do interior. Então nós começamos daí, dos malucos de barba, do ex-isso, ex-aquilo, todo mundo, as primeiras época do PT era ex o quê? Ex-preso político, ex não sei o que lá, ex-perseguido. Então foi uma construção, não foi uma coisa graciosa. Óbvio, e eu estou à vontade, porque na Bahia a gente tem uma frente muito ampla de apoio ao governo do atual governador Rui Costa, mas aí, não para retrucar, mas eu pergunto assim, o PSDB cedeu para o Márcio França do PSB
que era o vice do Alckmin, sentou na cadeira para o Alckmin ser candidato a presidente, cedeu para ele ser candidato, ser o governador de São Paulo? Não. O PSB em Pernambuco cede para alguém ser? Ou o Ciro Gomes cede no Ceará alguém? Não existe isso. Evidentemente, a conjuntura faz com que você opte por um caminho diferente. Eu não acho que o PT tenha que ser sempre o candidato à presidência. Aliás, em 2018, quando o Lula ficou inviabilizado, a minha tese é que a gente devia apoiar alguém. Mas a minha tese não prosperou, porque as pessoas achavam que exatamente por Lula estar preso, a gente precisava ter alguém para defender o patrimônio daquilo que a gente fez, já que a gente tinha sido bombardeado totalmente. Então, mas eu não vejo ninguém fazer sessão. Não, agora eu até brinco assim, falando mais de outro lado, do lado do comércio. Você acha que o McDonald's, se tivesse 100% das vendas de hambúrguer aqui no Brasil, ia dizer: eu estou grande demais, vou dar 50% para o meu adversário aqui para ir. Mas se for para apoiar, a gente apoia. Se o Ciro tivesse chegado no segundo turno e não o Haddad, não tenha dúvida que a gente estaria apoiando ele lá. O PT Senador, já apoiou. E o bolsonarismo? Ele é, de fato, um novo movimento político? Ele veio para ficar? Ele é transitório? Como é que o senhor enxerga? Olha, eu tenho até dificuldade de definir, porque, na verdade, o que caracteriza basicamente o presidente são valores extremamente retrógrados que encontram, evidentemente, parcela da população que é também conservadora a esse nível. Essa coisa de que, sabe, de preconceito, eu prefiro não listar tudo aqui, mas de preconceito, azul e rosa. Eu acho que tem exagero do outro lado? Tem. Porque uma coisa é você respeitar as diferenças, outra coisa é você patrocinar. São coisas diferentes. Eu sou obrigado a respeitar, a opção religiosa, a etnia, mas eu não sou obrigado necessariamente a patrocinar, porque eu tenho a minha convicção, o meu jeito de encarar a vida. Então, eu acho que o politicamente correto chegou um momento que parecia quase que uma imposição, ninguém podia falar nada diferente, que era execrado. Bom, agora estourou uma bolha do outro lado, puxada por um cidadão que fala as coisas que fala, quer dar arma para todo mundo, bota a criança no colo atirando. Então, eu não sei definir o que é isso, porque ele não tem um projeto político, não tem um projeto econômico. Até no momento que você me perguntou, o Caio, e o projeto que ele prometeu no governo? Ele não tinha nem programa direito. Na verdade, como ele disse, eu não entendo nada, entrega aí para o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes vai fazer as coisas. Então, o que é o bolsonarismo? Por enquanto, está fixado na figura dele. Por isso que eu digo, quando o colega senador Ciro diz que ele vai substituir o Lula não é o Lula por trás dele tem partido político, movimento social, sociedade civil organizada, totalmente diferente a rede de sustentação de um projeto como o do Lula do que tem em relação a ele. Me permita, com todo respeito, ele acaba dirigindo uma legião de gente que é, sabe, fanática, a começar como chamava, um mito. Então já começa a dizer que é uma coisa mesmo, sei lá, que a pessoa não quer raciocinar. E tem muita gente que tem raiva da política, como você disse, Caio. A política, é claro que deixou muito a desejar. Quando ela não resolve o problema das pessoas, as pessoas abandonam a política. Mas eu não sei o que é o bolsonarismo. Eu só queria que o senhor só concluísse essa questão da esquerda em 22. É possível que o PT ceda ou não? Como que o senhor vê isso? Você começa pelo final, você está logo me perguntando... Não, eu não sei se a gente vai ceder. Se você me perguntar a fotografia de hoje, pelo tamanho, pelo que a gente tem de patrimônio, que o PT tenha um candidato. Se a conjuntura de 22 apontar que, olha, alguém está despontando, é muito melhor, eu não tenho nenhum problema de fazer isso. Nós já fizemos isso aqui na Bahia em relação à prefeitura. A gente apoia e é apoiado também. Então, eu acho que é cedo. O que eu acho que alguns do chamado campo da esquerda tão iludidos é que estão namorando do que seria a centro-direita.
E se porventura o atual presidente, por enquanto a fotografia é essa, o atual presidente estaria, eu digo estaria porque está longe, eu não gosto de futurologia, mas estaria no segundo turno. Não vai ser ninguém de centro-direita que vai estar do outro lado, gente. A população, se ele representar um projeto liberal conservador, o povo vai procurar do outro lado um outro projeto que seja a antídoto daquilo. Isso é normal. Essa polarização existe nos Estados Unidos, existe na França, existe em todo lugar. Bom, o cara defende essa tese. Eu acho que com ela eu não estou atendido. Eu vou buscar alguém o quê? De centro-esquerda para me proteger. Então eu não quero citar nome, mas tem muita gente. Eu digo sempre o seguinte, jogo de cintura tem que ter sempre. E eu, modesta parte, sou conhecido até aqui como um cara que consegue conversar, consegue... Mas jogo de cintura não é teatro rebolado, entendeu? É preciso o cara ter... Uma coisa é você ter o que você pensa e você ter a capacidade de ampliar. Outra coisa é você falar o que os outros estão esperando que você fale. Aí, na minha opinião, não vai para lugar nenhum. Então, eu já disse... Fazer análise de conjuntura, o pessoal sempre me chama para fazer. Eu digo assim, rapaz, é uma tarefa difícil. No quadro hoje da pandemia, fazer. Ainda mais você me pede para falar de 22, mas se você me perguntar hoje, o PT está já predisposto a ceder? Por enquanto, não. Você fazer essa pergunta hoje, o cara diz, não, eu vou batalhar para eu chegar junto, para entrar em campo, para disputar a final. Se eu não chegar, eu vou apoiar. Bom, senador, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Prazer.